especial é o Natal dos bichinhos da floresta. Salve o diabo! South Park sempre teve uma relação curiosa com o Natal. Não importa o quanto a série seja cínica, ofensiva ou caótica ao longo do ano, quando chega dezembro, eles quase sempre voltam para esse clima de especial natalino. Mas do jeito deles, é claro. Tem cocô falante, tem Papai Noel armado, tem crítica religiosa, tem escatologia gratuita. Só que, à primeira vista, o Natal dos Bichinhos da Floresta começa fingindo que não é nada disso. Ele parece um especial completamente diferente. Fofo, rimado, cheio de animaizinhos inofensivos e com aquele clima açucarado que a gente associa a histórias de Natal infantis. Isso à primeira vista. Os primeiros minutos do episódio fazem questão de te enganar. A gente sai da cidade e vai para uma floresta tranquila, coberta de neve, música alegre ao fundo e um narrador rimando cada frase, como se estivesse lendo um conto natalino. Os animais são absurdamente fofos, com nomes bobos, cantando sobre como o Natal só acontece uma vez no ano. É impossível não lembrar daqueles especiais natalinos bem clássicos que passavam na TV, cheios de música grudenta e uma lição bonita no final. O episódio copia esse clima com uma precisão quase assustadora, justamente para te deixar confortável antes de tudo começar a dar errado. E isso é importante, porque South Park já fez episódios de Natal bem diferentes entre si. O episódio Sr. Hank, o cocô natalino, por exemplo, aposta no infantil e no escatológico. Já o episódio Trenó Vermelho vai direto pra violência e pra sátira política, sem muito disfarce. Mas o Natal dos Bichinhos da Floresta escolhe outro caminho. Ele sorri pra você primeiro, ele canta, faz rima, ele te convida pra entrar na história como se nada de errado fosse acontecer. E é exatamente aí que ele se destaca. Porque esse episódio não ataca de cara, ele espera até o último segundo pra explorar o absurdo. Pra quem não me conhece, eu sou o Bomberly, e hoje a gente vai destrinchar o Natal dos Bichinhos da Floresta do começo ao fim, tentando entender como um episódio que começa parecendo um conto de Natal infantil consegue se transformar em uma das histórias mais perturbadoras, ofensivas e memoráveis de toda a série. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem comigo dissecar essa história insana. Como eu falei antes, o episódio começa tentando te enganar. A gente vê South Park toda decorada pro Natal, música tocando, pessoas comprando presentes, aquela correria clássica de fim de ano. Mas a câmera logo se afasta da cidade e vai pra floresta, onde os tais bichinhos estão montando uma árvore de Natal e cantando felizes sobre como essa é a época mais especial do ano. Eles são apresentados um por um, quase como se estivessem sendo apresentados no programa infantil. Tem o esqueleto, o esquilo, coelhão, o coelho, castore, o castor, urson, o urso, porquita espinho, a porca espinho, gambás, o gambá, raposeto, a raposa, veador, o veado, pica-lopau, o pica-pau, rauto, o rato e passarinho, o passarinho. E enquanto isso, o Sten surge caminhando pela floresta com o trenó, usando seu gorro da bola avermelhada, que o narrador faz questão de mencionar toda vez que ele aparece. E naquele dia mágico, se deparando com a bicharada, estava o surpreso garotinho, do gorro da bola avermelhada. Quando ele cruza com aquela cena surreal, animais falantes cantando no meio da floresta, a reação é quase automática. Ele simplesmente solta um "que diabos?". E isso já diz muito sobre o personagem e sobre a história. O episódio coloca o Sten como nosso ponto de contato, alguém jogado no meio de algo completamente fora do normal, mas apresentado como se fosse a coisa mais normal do mundo. Esse encontro parece pequeno e inofensivo, só que é exatamente a partir daqui que o Natal começa a sair dos trilhos. E aí vem o primeiro pedido. Eles dizem que a árvore não tem estrela no topo, então pedem pro Sten fazer uma pra eles. Nada de estranho, só uma estrela. E o Sten faz ela no automático, como se tivesse sendo obrigado, enquanto a narração tenta, a todo momento, vender a ideia de que ele está radiante por ajudar. Só que ele não tá, e a piada tá aí. O narrador descreve uma felicidade que simplesmente não existe no rosto do Sten. Você gostaria de dançar e cantar um pouco conosco? O garoto do gorro da bola avermelhada sorriu e disse: Ah, não, obrigada, eu vou pra casa. Mais tarde, no meio da noite, quando Sten já tá dormindo, os bichinhos aparecem de novo, agora no quarto dele. O narrador até tenta vender aquilo como uma surpresa maravilhosa, mas o Sten reage do jeito mais honesto possível, irritado, confuso e olhando pro relógio, lembrando que tem aula no dia seguinte. Mas é aí que vem a grande revelação. Do nada, os bichinhos anunciam que a porquita espinho está grávida. E não grávida de qualquer coisa, claro, mas grávida do Salvador. E a reação do Sten diz tudo. Ele não se emociona, ele só suspira e tenta processar por que diabos uma porca-espinho estaria vivendo uma versão animal do Natal cristão dentro do quarto dele. E o jeito como os bichos explicam a gravidez só aumenta a estranheza. Eles falam de concepção imaculada, dizem que a porquita-espinho é virgem, misturam termos religiosos sem muita lógica. É uma paródia clara do nascimento de Jesus,
mas ainda soava o suficiente para não acender todos os alarmes. Tudo soa errado, mas ainda não soa ameaçador. Por que te virgem, Steny? Ela é imaculada. Ela dará luz ao nosso Lorde Salvador. Então veio outro pedido. Já que o Salvador vai nascer, eles precisam de um presépio, um lugar bonito e digno pro bebê. Sten suspira de novo, diz que tá cansado, mas acaba cedendo. Aqui é o ponto em que o episódio realmente te prende. Tudo ainda parece inocente, previsível demais. O Sten parece ponderado, os animais parecem inofensivos, e a história constrói essa ilusão com tanto cuidado que você quase esquece que está assistindo South Park. Só que o clima muda quando surge o primeiro perigo real da história, o leão da montanha. Os bichinhos explicam que, todo ano, quando o Salvador está prestes a nascer, esse leão aparece e mata a mãe antes do parto. E aí vem mais um pedido que empurra o Sten para um papel que ele claramente não quer assumir. Ele precisa derrotar o leão. O Sten, claro, se mostra desconfortável de novo, mas mesmo assim ele vai. Ei, mas não vamos sofrer nesse Natal. Nós temos Steny. Claro, o Steny pode fazer tudo. Se consegue construir um presépio, ele pode deter a leoa. O Natal está salvo. A cena do confronto é rápida, quase anticlimática. O Sten consegue matar o leão, e, por alguns segundos, parece que ele realmente fez a coisa certa. Os bichinhos vão estar salvos, e o Salvador vai nascer. Todo mundo ganha. Até que a câmera para um pouco, e revela os filhotes do leão, chorando ao lado do corpo da mãe. É aí que o episódio dá sua primeira facada emocional de verdade. O Sten, então, não comemora sua vitória. Ele fica em silêncio, encarando o que fez, antes de ir embora. Acorde, mamãe, acorde. Tauro sabai tori bai. E é logo depois da morte do leão que South Park finalmente resolve parar de fingir. Sten volta para a floresta, ainda tentando se convencer de que fez a coisa certa. E é aí que o episódio puxa o tapete. Os animais agradecem a ele e comemoram, mas não é uma comemoração qualquer. No meio dos agradecimentos, alguém solta um "Salve o diabo!" E em poucos segundos, tudo aquilo que parecia um conto infantil desmorona. Os bichinhos finalmente explicam o que realmente está acontecendo. Porque Tespinho não está grávida de um salvador qualquer. Ela está prestes a dar à luz ao anticristo. E eles não servem a Deus coisa nenhuma. Servem a Satã. Quando eles falavam em Nosso Senhor, nunca foi o mesmo Senhor que o Sten ou o espectador estavam imaginando. A fé ali nunca foi inocente. Só era convenientemente ambígua. Pense bem, acha que Deus faria sexo com uma porca? Não mesmo, só o diabo, o príncipe da escuridão e rei de todo mal faria isso. E então vem a cena que entrou direto pro Hall da Fama de South Park, para celebrar a morte do leão e a iminente chegada do anticristo. Os bichinhos da floresta decidem sacrificar um deles. O coelhão se oferece com um sorriso no rosto, como se fosse participar de uma brincadeira de Natal. E o sacrifício então acontece. E logo depois, também tem uma orgia bem explícita e grotesca. Uma cena absurdamente perturbadora. Essa sequência marcou a série não só pelo choque visual, mas pela precisão da sátira. A partir dali, até a trilha sonora muda. A música deixa de ser alegre e passa a ser sombria. A história ainda se apresenta como um conto de Natal, mas agora com uma atmosfera sinistra, desconfortável, deixando claro que algo foi profundamente corrompido. E o Sten, claro, entra em colapso. Ele não reage e simplesmente trava. Olha para aquilo completamente traumatizado, tentando processar que ajudou a matar a única criatura que realmente poderia impedir o ritual. Pela primeira vez, ele entende o peso do que fez. Suas boas intenções não salvaram ninguém. Pelo contrário, abriram caminho direto pro caos. E esse é o coração do episódio. O Natal dos bichinhos da floresta não está sendo ofensivo só por choque ou provocação vazia. Ele está atacando a cegueira moral, a fé sem questionamento. Aquela ideia de que, se a intenção é boa, o resultado não importa. A partir daqui, a história deixa claro que boas ações sem reflexão podem ser tão destrutivas quanto a maldade explícita. Quando você para de fazer perguntas, alguém sempre aparece para decidir o que é sagrado por você. E, depois desse ponto, não tem mais volta. Logo, o descendente do diabo destruiria a floresta encantada. Tudo por causa do garotinho, do gorro da bola avermelhada. Sten, então, volta para casa, carregando a culpa de ter matado a leoa, e agora entende o tamanho do seu erro. Durante anos, era ela quem impediu o pior de acontecer. E, sem querer, ele não salvou o Natal, ele abriu caminho para o apocalipse. E o contraste entre a voz rimada da narração e o Sten completamente frustrado cria um desconforto ótimo na cena. Esse conflito fica ainda mais explícito quando o Sten simplesmente tenta desistir da história. Ele senta no sofá, liga a TV, tenta ignorar tudo. Como quem diz, isso não é problema meu. Só que o narrador não deixa, literalmente. A voz continua empurrando a história pra frente, forçando o herói a agir. Até o ponto é que o Sten explode e grita pra ser deixado em paz. É South Park brincando com a própria narrativa.
quase dizendo que, quando você entra numa história dessas, não tem como sair no meio, mesmo que você queira. Ele sabia o que precisava ser feito. Me deixa em paz! Ele sabia que só quando fosse a floresta... Tá bem! Caralho! Sem alternativa, ele volta pra floresta. E é ali que os bichinhos escancaram o próximo passo do plano. O anticristo está prestes a nascer, mas ainda falta um detalhe. Ele precisa de um hospedeiro humano. E não pode ser qualquer um. Tem que ser alguém não batizado. Alguém pagão. Contra Cristo. Por um segundo, eles olham pro Sten, mas ele foi batizado, então é descartado. Mas é quando ele tenta interferir nos planos que os bichinhos param de fingir fofura e mostram os poderes satânicos de verdade. Paredes de fogo surgem, demônios aparecem e corvos atacam. Não tem mais conversa, nem vozes melosas. Fica claro que, dali em diante, o Sten não controla absolutamente nada. E então vem do narrador a informação que resolve tudo. A única criatura capaz de impedir o nascimento do anticristo era um leão da montanha. E o Sten matou a única leoa adulta. Mas os filhotes ainda estão vivos. Pequenos demais pra lutar, sim, mas talvez não pra outra coisa. E a partir daqui, o episódio mergulha de vez na maluquice. O Sten leva os filhotes até uma clínica de aborto, para que eles aprendam a realizar o procedimento. Sim, os filhotes de leão vão fazer um aborto na porco-espinho. Essa cena é longa e cantada com a música natalina no fundo, como se tudo aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. E quando o próprio Sten olha pra câmera e diz que aquilo precisa ter algum sentido, a sensação é exatamente essa. A história já saiu completamente do controle, e ainda nem chegou no pior. É bom que haja um motivo pra isso, cara. É bom que haja um motivo. Mas depois de tudo que aconteceu até agora, o foco da história muda de lugar. O episódio deixa a culpa do Sten um pouco de lado e aponta a câmera pra alguém que já nasceu deslocado dentro daquele Natal desde o começo. O Kyle. A gente encontra ele sozinho, ajoelhado perto do trenó, num canto, longe da cidade. É aqui que os bichinhos da floresta entram em cena. Eles se aproximam com o mesmo entusiasmo artificial de sempre. Perguntam por que ele está sozinho, e a resposta vem sem drama. A família dele não celebra o Natal. Quando Kyle explica que é judeu, a reação dos bichinhos é comemorar, literalmente. Eles vibram e comemoram. Não porque respeitam a diferença, mas porque, dentro da lógica distorcida deles, isso faz de Kyle o candidato perfeito. Não batizado, não cristão e um pagão. O hospedeiro ideal. Isso significa que você não é batizado? Não, eu sou judeu. Enquanto isso, a trama avança rápido demais para qualquer tentativa de resgate. Quando os Sten e os filhotes chegam, o anticristo já nasceu. E a criatura é grotesca e patética. Mas a reação dos bichinhos é de êxtase absoluto. E Kyle já não é mais só o diferente. Ele tá ali, amarrado a um altar, cercado por símbolos satânicos, prestes a ser usado para algo que ele claramente não entende. O Sten chega tarde demais, e pela primeira vez desde o início do episódio, não existe nem a ilusão da escolha. Mas quando parece que não tem mais como aumentar esse absurdo, o episódio escala. A câmera mostra o céu, sinos começam a tocar, e do nada, o Papai Noel aparece. Ele chega irritado e segurando uma 12 na mão, tentando entender o que está acontecendo. E o que vem a seguir é um massacre monumental. Papai Noel simplesmente começa a eliminar os bichos um por um. Cabeças voam, corpos caem e sangue pra todo lado. É uma violência exagerada até pros padrões de South Park. E é exatamente por isso funciona como paródia. O Papai Noel vira a solução final da história. Uma caricatura grotesca da ideia de justiça natalina. Quando tudo dá errado, entra o homem armado e resolve. Sem moral, sem reflexão, só força bruta. Puxa, Papai Noel, você não vai me matar, vai. E por alguns segundos, depois de um massacre, rola até um alívio falso. Noel explica que o anticristo não pode sobreviver sem um hospedeiro humano. Ou seja, se ninguém aceitar recebê-lo, o problema acaba ali. E pela primeira vez desde o início do episódio, parece que realmente deu tudo certo. A floresta está em silêncio, os bichinhos foram derrotados, e o mundo talvez esteja salvo. Só que o Kyle dá o passo que quebra tudo. Ele se oferece e decide, conscientemente, ser possuído. E a justificativa é absurda e exagerada de propósito. Com o poder do anticristo, ele poderia, finalmente, consertar o mundo para os judeus. Então o Kyle, depois de possuído, começa a discursar, gritando que agora os judeus vão controlar o Natal. Só que acontece um momento mais importante do episódio. No meio da própria fala, ele para, quebra o personagem, olha pra fora da história e solta um seco. Pare com isso, Carmen. Pare, já basta. Você não vai ler mais uma linha dessa história, cretina. Sim, a cena corta pra sala de aula, e percebemos que tudo aquilo, a floresta, o anticristo, todo o caos, não era a realidade do episódio. Era uma história escrita e narrada pelo Cartman. E o choque não tá só no que foi mostrado, mas em perceber que, até ali, a gente aceitou tudo sem questionar. O Kyle, então, sem paciência nenhuma,
Diz que aquilo tudo não passa de mais uma tentativa do Cartman zoar o fato dele ser judeu no Natal. O Sr. Garrison então entra em cena, mais preocupado em evitar dor de cabeça com os pais do que em qualquer lição moral, e manda o Cartman parar na hora. E a história é interrompida antes do final. Só que aí acontece algo interessante. O único ofendido com tudo aquilo é o Kyle. Os outros alunos só querem saber como a história termina. E o Cartman então usa isso a seu favor. Diz que o final não é nada do que o Kyle tá imaginando, e cria um suspense. O Kyle até resiste e reclama, mas acaba cedendo por pressão dos outros. E, contra a própria vontade, ele permite que a história continue. Meu Deus, meu melhor amigo está possuído, disse o garotinho do gorro da bola avermelhada. A narrativa então volta pra floresta. O Kyle, agora possuído, sente o peso do mal dentro dele, entra em pânico e pede pra desistir. Só que o Papai Noel decide que a única saída é matá-lo antes que o anticristo consuma sua alma. Mas é então que South Park dobra a aposta no absurdo e os filhotes do leão vão realizar o aborto. E eles conseguem. Eles fazem o aborto. O anticristo então é esmagado com a marreta e o mundo é finalmente salvo. No fim, ainda vemos a leoa ser revivida pelo Papai Noel e a história terminando com um final feliz. E então vem o último golpe. O narrador encerra dizendo que todos viveram felizes para sempre, exceto Kyle, que morreu de AIDS 2 semanas depois. Eles, a felicidade permanecera, a não ser por Kyle, que 2 semanas depois de AIDS falecera. Fim. Caramba, Cartman! Esse final fecha o episódio de maneira perfeita. O capítulo termina rindo do próprio excesso, como se dissesse que, no fim das contas, não existe nenhum conforto possível ali, só provocação até o último segundo. No meio de todo esse absurdo, o Natal dos Bichinhos da Floresta funciona quase como um retrato distorcido de como cada um dos garotos se relaciona com o Natal, e com histórias que tentam dizer o que é certo ou sagrado. O Sten é o coração moral da trama. Ele não é super religioso, não é especialmente empolgado com o Natal, mas carrega aquele senso clássico de fazer a coisa certa. O problema é que o episódio usa o Natal justamente para mostrar como essa moral automática pode ser perigosa. Sten ajuda porque acha que deve ajudar. Ele confia na história que estão contando pra ele, no tom bonito, na estrutura de conto natalino. E é exatamente essa confiança que leva ao desastre. O Natal aqui vira um teste de ingenuidade. O Kyle entra como contraponto. A identidade religiosa dele nunca é tratada com delicadeza, nem pela história, nem pelo Cartman. Ele representa quem fica de fora dessas narrativas natalinas tradicionais, que não se encaixa no conto padrão. Quando ele é escolhido como hospedeiro, não é por quem ele é, mas pelo que ele não acredita. O episódio transforma o Natal num instrumento de exclusão, e o Kyle vira o símbolo disso. E o Cartman é o autor de tudo, literalmente. Ele pega o formato mais inocente possível, uma história rimada, cheia de moral, que lembra diretamente aqueles contos clássicos de Natal, e usa isso como arma. A narração em rima não tá ali só como estética, ela serve para embalar o absurdo, para suavizar o choque, para transformar violência, fanatismo e preconceito em algo palatável, até alguém mandar ele parar. Mas, no fim das contas, o Natal dos Bichinhos da Floresta continua sendo tão lembrado porque ele faz algo raro, até pros padrões de South Park. Ele engana o espectador do começo ao fim, e faz isso muito bem. O episódio começa fofinho, vira desconfortável, depois grotesco, metalinguístico, e termina com uma piada tão bizarra que te deixa na dúvida se aquilo foi genial ou apenas um delírio psicótico. E mesmo depois de tantos anos, ele ainda choca, porque não depende só de palavrão ou de violência gratuita. Ele ataca expectativas, crenças e a própria ideia de especial de Natal. E talvez por isso ele seja um resumo perfeito do que South Park faz de melhor. A série usa humor extremo para discutir religião, moralidade, identidade e hipocrisia, sem nunca segurar a mão do público. Não tem lição mastigada, não tem pedido de desculpa no final. Se você riu, se sentiu ofendido ou ficou desconfortável, ótimo, era exatamente esse o plano. Agora eu quero saber, qual foi a cena mais perturbadora desse episódio pra você? A revelação dos bichinhos, o sacrifício, o plot twist do Cartman, ou a última frase sobre o Kyle que fecha tudo? Deixa aí nos comentários. E se curtiu o vídeo, também deixa o like, e aproveita para conferir os outros que estão aparecendo na sua tela agora. Muito obrigado por estar comigo até aqui, e nos vemos na próxima.